Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Hans Christian, que é diretor de RI de Planejamento da Multiplan, uma companhia premiada e pioneira na execução de projetos multiuso. Os ativos da Multiplan, além de estarem estrategicamente localizados em áreas de crescimento das cidades, já nascem com potencial para expansões futuras. Com a reabertura gradual dos estados, depois desse pico da segunda onda da pandemia da Covid-19 do Brasil, o setor dos shopping centers comemora a retomada e afirma aí que os prejuízos consecutivos desde fevereiro já começaram a diminuir. Do total de 601 shopping centers no país, 600 estarão operando a partir deste sábado. E é para entender quais serão os próximos passos e como você, investidor, pode aproveitar essa oportunidade do setor que a gente vai conhecer melhor a Multiplan a partir de agora. A Multiplan foi fundada em 1975 por José Isaac Pérez. A empresa é considerada uma das maiores da indústria de shopping centers do país, com 19 unidades em operação, em grandes mercados como no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Alagoas. A Multiplan soma também mais de 2 milhões de metros quadrados construídos e uma área bruta alocável total de 835 mil metros quadrados, com mais de 5.800 lojas e cerca de 190 milhões de visitas todos os anos. A Multiplan também atua na área de incorporação imobiliária, com investimentos em empreendimentos residenciais e comerciais. Ao reunir opções de moradia, trabalho, lazer, compras e serviços, a empresa oferece conveniência e comodidade aos usuários das instalações, agregando valor aos seus ativos. Desde 2007, quando houve a abertura de capital da companhia, a Multiplan integra o número 2 de governança corporativa da B3. A listagem no nível 2 inclui a adoção de um conjunto de regras societárias, que vão além das obrigações que as companhias abertas têm perante a lei das sociedades por ações. Ao longo destes 46 anos, a companhia trabalha para alcançar qualidade e excelência em todos os seus projetos. O sucesso ao longo dos anos é fruto da determinação de toda a equipe que compõe a Multiplan. Segundo a companhia, o segredo do sucesso é fazer bem feito, e foi com base nesse princípio que a Multiplan construiu sua trajetória e se tornou uma das mais sólidas e dinâmicas companhias do Brasil. E esse foi só um pedacinho aí da história da Multiplan, mas antes da gente bater um papo aí com o Hans Christian para poder a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa companhia, eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos e também meu parceiro de todas as tardes aqui do BMC Business, que você já conhece, para poder a gente falar um pouquinho sobre essa reabertura do setor. E aí também a expectativa, né, para os próximos trimestres, que devem ser bem promissores, né, o Alex? É isso mesmo, a expectativa não tem como ser negativa, né, a expectativa é que a economia venha aqui melhorando ao longo do tempo, né, principalmente depois aí do pico do coronavírus que a gente vai destacar, né, no segundo trimestre do ano passado. E a partir do segundo trimestre, né, as lojas começaram a se abrir, né, e no quarto trimestre veio o pico, né, ou seja, a gente está falando das vendas de Natal e também as vendas da Black Friday. E também no primeiro trimestre, né, tiveram aí as lojas fechadas em um certo período devido às restrições, principalmente aqui em São Paulo e também ao longo do Brasil. E agora, né, a partir do segundo trimestre, as companhias já estão aí observando números mais saudáveis com a abertura de lojas. E agora a gente tem que saber o da Multiplan, qual que vai ser, né, qual que é o panorama, qual que é a expectativa da companhia ao longo dos próximos trimestres e também como que deve reagir às vendas dos lojistas, né? Pois é, por aqui a gente vai ter também temporada de balanços, né? Essa temporada que encerrou nessa segunda-feira, mas a gente ainda vai falar um pouquinho sobre ela por aqui nos próximos dias. Mas antes, para poder entender melhor os números de Multiplan, saber mais sobre os próximos passos da companhia, nós vamos conversar ao vivo com o Hans Christian, que é diretor de RI e também de planejamento da Multiplan. Já quero muito agradecer a tua presença aqui, né, Hans? A gente já vem batendo papo, tentando marcar aqui, fazer dar certo aqui esse encontro seu aqui no BMC Business. Muito obrigada pelo seu tempo, seja sempre muito bem-vindo. Não, uma grande honra, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que hoje em dia, realmente, informação é o novo petróleo. A gente está aqui podendo ter a oportunidade de explorar um pouco dessa riqueza que existe nos balanços das empresas, tentando ajudar a explicar os números, as mudanças e tudo que ocorre. E essa oportunidade, então, para a gente é muito importante. Eu que agradeço, então, essa oportunidade.
Conte com a gente sempre. Mas vamos lá, vamos começar falando de uma maneira geral, né? Vamos falar mais sobre a Multiplan, porque assim, parando para pensar, claro que muita gente já conhece a companhia, não só pela marca, né, que já está muito no nosso dia a dia, mas também pela qualidade dos shoppings. Mas eu queria que você desse a sua visão, né? A visão de quem já está aí há mais de 15 anos na companhia, né? Que afinal, quem é a Multiplan na tua visão, né? Quem porventura ainda não conhece Multiplan, que passa a conhecer, então a partir de agora, conta pra gente. Não, perfeito. Realmente eu estou já na empresa há 15 anos. Eu, na verdade, tive o prazer de ver essa empresa antes mesmo de se tornar pública, antes mesmo de ter aporte capital externo. Era uma empresa que tinha, na verdade, só 8 shoppings e naquela época os shoppings eram bem diferentes. Inclusive, eram shoppings que estariam um pouco mais de acordo com o velho conceito de tempo de consumo. E hoje é bem diferente. Hoje em dia a gente está falando de um shopping onde mais da metade, 60% do mix é muito voltado para experiência e conveniência. A gente tem um ABR que já beira os 900 mil metros quadrados. A gente é uma empresa pública, inclusive a maior empresa de imobiliária em termos de valor de mercado no Brasil. A gente tem 19 shoppings, também temos complexos de torres corporativas, empregamos mais de 80 mil pessoas e é uma empresa que se profissionalizou muito. A Multiplan sempre foi muito conhecida pela inovação. E a inovação, na verdade, ela tem várias partes. A gente pode falar uma inovação de arquitetura, a gente pode falar uma inovação de mix, a gente pode falar de uma inovação de tecnologia, e eu vi isso acontecendo muito nessa empresa. Assim, só para pôr de referência, 15 anos atrás a gente cobrava estacionamento em todo o shopping, a gente não cobrava, não tinha o mesmo mídia digital, a gente não tinha antenas em cima do nosso shopping, que a gente cobra aluguel, containers, fazer distribuição e que a gente também cobra taxas. Então, a variedade de taxas, a variedade de receitas, a empresa expandiu muito, diversificou muito. E o próprio mix, eu tenho certeza que a gente vai poder aprofundar isso aqui também, a gente mudou muito ele, né? E hoje em dia os shoppings da Multiplan mudam, inclusive até um ponto que é bem interessante, que o próprio nome shopping é algo que a Multiplan já vem parando de usar, né? O próximo shopping que a gente vai abrir no final do ano se chamava Parque Shopping Jacarepaguá e já foi nomeado para Parque Jacarepaguá, porque com certeza a parte do parque, hub social, é hoje que chama muito mais atenção do que o próprio shopping. Então a empresa hoje em dia cresceu muito, e eu pude ter o prazer de ver ela cada vez mais investindo em estratégias ESG, investindo em melhorias, mudando sua arquitetura, mas como eu disse, eu acho que tem muita coisa para a gente falar aqui e eu não vou tentar resumir nos primeiros 2 minutos. Vamos tentar começar falando pelos diferenciais, né? De como e de porquê que os shoppings Multiplan se diferenciam, né? Tem um foco específico para cada um? Não, com certeza. Inclusive, no mercado imobiliário existe um velho mantra que a gente infelizmente vê sendo esquecido de tempos em tempos, que é o mercado imobiliário ele tem 3 regras de ouro. Primeiro, localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. E, obviamente, a qualidade é um subproduto da localização com ainda uma gestão profissional. Mas a localização é determinante. Logo no começo, como muito bem descrita a Multiplan pelas suas próprias palavras, assim, ela sempre desenvolve shoppings no vetor de crescimento. Esse é o primeiro ponto. A gente entende que cada cidade, independente se ela está crescendo ou não, ela está migrando. A gente vê hoje em dia cidades aqui como Rio de Janeiro, São Paulo, onde rapidamente você consegue identificar onde a cidade estava no passado e para onde ela está crescendo hoje. Então, dando o exemplo aqui do Rio de Janeiro mesmo, a Barra da Tijuca, há 20 anos atrás, era um imenso areal. Depois, ela começou a crescer nessa direção, começou a consolidar, e você vê que 10 anos atrás ela já era muito diferente, hoje em dia ela é muito diferente, já muito mais adensada, e o futuro demonstra que provavelmente ela vai adensar ainda mais, inclusive seguindo nessa direção aqui ao oeste, indo também para Campo Grande, Jacarepaguá, que são outros shoppings que a gente nesse momento, entrega há pouco tempo e outro que a gente vai entregar no final do ano. Então esse vetor de crescimento garante um crescimento de longo prazo. Agora, esse crescimento ele tem que ser balizado por todos esses pontos que estão demonstrados aqui no slide. Primeiro, a gente tem que estar em grandes cidades. Grandes cidades, elas diversificam risco. Você tem uma cidade que está focada em uma indústria e você tem algum tipo de problema naquela indústria específica,
você tem um risco muito grande. Então você procura um PIB diversificado e grande. O público também, a gente tem um foco mais na classe A e B. A gente entende que o público A e B é muito focado em experiência. O próprio lojista que vende produto A e B, ele tem um custo fixo de marketing muito alto, então se ele vender 10, 20, 30% a mais no nosso shopping, a alavancagem operacional dele é muito forte e isso se reflete também no nosso aluguel. Então é importante esse tipo de público / produto. Da mesma forma, a gente acredita muito nas leis de Newton, quanto maior a massa, maior poder de atração. Então os nossos shoppings normalmente são regionais, a gente quer ter uma presença forte. Para que você se desloque para um shopping, você realmente tem que ter um motivo. Então, além de ancoragem, são lojas grandes que atraem público, o próprio shopping ser grande já ajuda nisso. E isso também nos ajuda a ter uma diversidade de produtos e serviços, que, de novo, fazem com que aquele shopping seja uma grande conveniência no seu dia a dia. Inclusive, uma das frases que temos na empresa é que o shopping é a solução do caos urbano. Hoje em dia, com falta de vagas, com falta de infraestrutura, você tem um lugar que você consegue solucionar a sua vida, é algo muito importante. E a consequência natural disso é, escolhendo essas boas localidades, a gente hoje em dia tem uma eficiência por metro quadrado, aqui medida pela venda, muito acima do médio de mercado. No caso, comparado à média brasileira, ela é o dobro. Mas, como já demonstrado no começo, também o Brasil é um mercado muito menor do que outros lugares. A gente tem aqui 600 shoppings, mas realmente shoppings do perfil da Multiplan são muito, muito poucos. E a Multiplan hoje em dia detém, na verdade, 3% dos 19 shoppings do Brasil e representam 8,5% da venda do varejo de shopping centers. Isso demonstra claramente que a busca por qualidade e localização traz essa eficiência, e esse é o nosso foco. Uhum. Agora, indo lá para fora, né, comparando com o mercado internacional, como que está o padrão dos shoppings Multiplan? Tem como traduzir isso em números, assim, margens para os acionistas, para a gente conseguir mensurar aí a qualidade e tamanho do ativo? Com certeza, né? Quando a gente compara lá fora, a gente também tem que considerar agora a questão cambial, mas se a gente for voltar um pouco o câmbio, com certeza vocês podem ver que shoppings da Multiplan tem uma eficiência, na verdade, acima dos shoppings americanos e outros lugares do mundo. E isso muitas vezes vem exatamente como uma surpresa, mas a gente tem que entender que os nossos shoppings têm vantagens estratégicas, eles são bem localizados, eles são no meio da cidade, o adensamento de loja dentro do shopping é grande e o fluxo é extremamente maior. O shopping aqui não é um shopping que serve somente de compra, ele é parte do lazer, ele é parte do dia a dia, ele é parte da essência do ser humano, que é gregário. Isso faz que a nossa eficiência por metro quadrado seja muito maior. Não posso também esquecer de dizer que os Estados Unidos, enquanto eu falei que no Brasil estamos com 600 shoppings, os Estados Unidos, incluindo os strip malls, são shoppings menores, são 55 mil. Os regionais, assim, vamos lá, tamanho Multiplan, são 1.000. Então, assim, obviamente lá existem muito mais shoppings. Só que os Estados Unidos tem um problema muito maior. Na primeira regra que eu ensinei, as primeiras 3, né, que são de localização, eles, como já têm uma cultura de compra por catálogo, porque eles, na verdade, veem o consumo como uma atividade, eles estavam dispostos a se locomover. Então, muitos shoppings, na verdade, nos Estados Unidos, ficam a 20, 40, 60 quilômetros da cidade, e as pessoas se deslocam para lá. No momento como esse, que você busca conveniência, no momento desse onde os shoppings até servem de centro de distribuição de produtos, aquela localização não ajuda. E a gente vê que nos Estados Unidos, hoje em dia, os shoppings não são mais referência. Ironicamente, a gente hoje em dia consegue muitos consultores internacionais vindo conversar com a Multiplan para tentar replicar o que acontece lá fora. Replicar aqui o que lá fora. E o que a gente vê como desafio? É conseguir replicar um projeto multiuso com centro médico, com academia, com residencial, com comercial, a 60 km da cidade. Então, quando você não respeita essa primeira regra, você vai ter um problema para todo sempre, porque shopping não tem roda. Então, o fato da gente ter shoppings muito bem localizados nos dá uma grande vantagem estratégica no Brasil, mas até no mundo. Nesse sentido, eu acho que a gente pode falar que a gente tem orgulho de ser brasileiro. A gente estaria na vanguarda de como um shopping deve se posicionar para o futuro, sendo não um ponto de venda, mas sim uma parte da essência e do dia a dia das pessoas. E é assim que a gente deslumbra os nossos shoppings se diferenciando dos americanos. Maravilha. Eu quero trazer, Hans, aqui o Alex, André, para poder participar desse nosso bate-papo, que ele também tem perguntas aqui para você perguntar mais do setor de varejo, né, Alex? Obrigado, Débora, pelo espaço.
Muito obrigado, Hans, pela participação. Grande Hans, né? A gente aqui, toda a equipe já conhecia aqui o Hans, um dos melhores, né, profissionais aqui de equipe de RI aqui do Brasil. Muito obrigado pela participação. A minha pergunta é basicamente para como que você avalia, Hans, a mudança de hábito, né, do consumidor. A gente estava vendo ali antes da pandemia, acelerando esse movimento da digitalização, omnicanalidade, ou seja, tudo que eles vêm fazendo, ou seja, desse ecossistema, né, delivery center, enfim, como que vocês conseguem integrar essa parte digital com a parte offline, ou seja, as vendas físicas, como que vocês não perdem market share da loja física com a loja online, enfim, qual que é o pensamento do lojista e o que vocês vêm fazendo também para integrar essa cadeia? Perfeito. Eu estava exatamente falando como os Estados Unidos, na verdade, tentam de shopping, quando estão na vanguarda, e até nessa parte de vendas por catálogo, estimularam rapidamente a venda online. E a gente vê já essa migração para a venda online há muito tempo. Então a Multiplan tomou aqui a vanguarda exatamente tentando se adaptar, já prevendo isso tudo. Lembro, inclusive, que a Multiplan tem hoje em dia acionistas que são canadenses, que também tem, na verdade, um histórico de shopping centers muito forte, e isso nos ajudou muito a prever o que poderia acontecer no Brasil no futuro. Então, o que a gente está vendo hoje na pandemia é uma aceleração de algo que já é discutido junto mesmo com os RIs e todas as empresas de varejo e investidores há mais de 10 anos. E como a gente então já é questionado há muitos anos, a gente teve que se posicionar há muitos anos. Então a gente teve diversas mudanças. Mas antes mesmo de eu falar exatamente da mudança da Multiplan, eu acho que vale até falar um pouquinho da mudança do próprio consumidor. O consumidor mudou muito, e isso que na verdade gerou essa migração. A gente hoje em dia vê que junto talvez com a própria Multiplan, o segmento todo mudou, né? Antigamente, quando você pensava em shopping, você pensava em alguma necessidade, você ia lá para consumir, a loja era um ponto de venda. Quando você se alimentar, e ainda é assim em vários lugares do mundo, é nada mais do que uma praça de alimentação com um fast food. Quando você vai pensar em serviço, o único é cinema. Isso já mudou há muito tempo. Hoje em dia, quando uma pessoa pensa no shopping center, ela não pensa lá, eu vou comprar algo. Eu diria que normalmente, quando se pergunta o que você foi fazer no shopping, a pessoa até foi lá comprar alguma coisa, mas ela falou também, não, eu fui almoçar com os amigos, eu fui passear, eu fui, na verdade, levar uma roupa para costurar, eu fui ir para o cinema. É muito mais diversificado. Além das atividades de dia a dia, como o próprio médico que a gente tem lá, academia. Então mudou muito esse uso do shopping. E aí as lojas que também tem uma pegada mais forte de varejo, mudaram muito. Hoje em dia, uma loja que está tentando ser um ponto de venda, provavelmente vai ter dificuldade. Ela tem, na verdade, uma estratégia que eu diria estar um pouco ultrapassada. Uma loja, hoje em dia, num shopping, ela deve oferecer mais do que isso. Você tem que ter na loja um lugar de experimentação, de logística reversa, de distribuição, de ponto de contato, e assim por diante. Assim, vamos supor uma loja de maquiagem. Ela deve ter produtos para vender, mas é muito importante que ela também tenha, obviamente, espelhos e cadeiras. E lá eles possam treinar a pessoa a usar aquela maquiagem para no futuro comprar online, na loja ou como for. E a mesma forma você tem que oferecer então para o lojista também, para o cliente talvez uma festa ou um parque de diversões dentro de uma loja de brinquedos ou uma experimentação de chocolates, uma loja de chocolate, tem que ir além. Então o que a gente vê é que, de forma geral, eu diria que o varejo está mudando e, sinceramente, as lojas físicas vão ser menos, mas maiores. A gente vê hoje em dia a migração do que é um ponto de venda para o que é chamado internacionalmente de flagship store, ou aqui também conhecido como loja conceito. E o lojista não vai ter mais 100 lojas naquela cidade, ele talvez vá ter 20, 30, mas onde ele quer ter essa loja conceito? Nas melhores localizações. E a gente tem que oferecer isso, uma loja grande e que a gente tenha diversos serviços para ela. E por fim, obviamente, quando a gente vai falar dos segmentos, eles ficaram muito mais diversificados. O que antigamente serviço era cinema, hoje em dia você vai ter academia, você vai ter centro médico, você vai ter loja de tatu, você vai ter uma ótica, você vai ter uma farmácia, você tem muito mais. Quando você fala de alimentação, não é mais fast food, você vai ter restaurantes renomados, você vai ter um deli, você vai ter food trucks, é muito mais diversificado. E obviamente essa diversificação reduz o risco e aumenta até o poder de barganha
barganha na hora de você negociar o seu mix, de negociar, na verdade, seu metro quadrado, porque você não é dependente de um lojista, você pode ter de tudo, como nesse momento, inclusive, a gente vê centros médicos crescendo muito, restaurantes de chefes renomados crescendo, e isso para a gente acaba sendo uma oportunidade. A gente brinca que o shopping é feito de tijolo, mas ele é orgânico, ele se adapta, e ele muda. Ele muda. Inclusive, a gente vê hoje em dia, a gente adaptando a arquitetura. O shopping hoje, antigamente, era nesse formato mais de caixote. Ele hoje em dia, ele tem parques do lado de fora, ele tem um deck no lado de cima, o estacionamento ele é usado para eventos, food trucks. Em volta do shopping a gente faz corridas, dentro dele a gente bota uma pista de patinação. A diversidade e o contato humano que a gente oferece no shopping é nada mais do que a consequência dessa demanda dos novos hábitos do consumo. Então, legal, Hans, muito bacana. E como que deve ser essa velocidade dessa migração, seja tanto do consumidor, tanto das companhias? Você falou que dos últimos 10 anos, né, que vocês vão discutindo sobre isso, essa questão de digitalização e canalidade, e como que deve ser daqui para frente, tanto na parte das lojas, que a gente viu que a partir do ano passado começou a acelerar, e também na parte da Multiplan, né, ou seja, essas lojas conceitos, como você falou. Como eu mencionei no começo, existe uma ideia de vendas online, mas vendas online não é realmente a estratégia atual. A multicanalidade também não é a estratégia atual. Realmente o que a gente vê como uma estratégia de sucesso é a omnicanalidade. É o fato de você poder surfar o que é melhor para você, cliente. A gente aqui não deve impor um canal, a gente não deve impor uma forma. A gente tem que oferecer para você a opção de, por exemplo, você quer comprar um terno. Bem, você primeiro quer ver se você já tem o tamanho G do terno, ou seja, qual for, na loja. Mas depois você vai ir para a loja e você vai provar o terno. Depois você pode pedir para entregar na sua casa. E aí, se você não ficar certo, você volta para a loja e muda ou manda entregar. Esse foi um caminho. O outro caminho é uma pessoa que, na verdade, vai para a loja para ver se tem um tamanho, ver se tem a cor que quer e fala, não, manda para minha casa que eu prefiro provar lá. E depois você paga online e se tiver que fazer um ajuste, você vai na loja ou nem faz. Então, assim, o que a gente tem que ver no futuro é que o mais importante é que a loja consiga juntar o físico e o digital. Porque o futuro não é só físico e o futuro não é só digital. O futuro é o que for mais conveniente para o nosso cliente. E esse tem que ser o foco. A gente oferecer ao nosso cliente o melhor dos dois mundos. E isso também reflete no próprio shopping. O nosso shopping hoje em dia tem um aplicativo que é o Multi, e o Multi oferece você a opção de você pagar estacionamento via o aplicativo, pegar os cupons de promoção, em vez de ficar na fila, você, no conforto da sua casa, você faz. E até essas questões que eu falei de estoque, você pode reservar um restaurante, reservar um cinema, você pode ver os horários da sua academia, você pode ver o mapa do shopping, você pode desenhar a sua rota, você já começa a fazer tudo da melhor forma. Você prefere fazer isso fisicamente? Faça fisicamente. Você prefere fazer digitalmente? Faça. O que a gente tem que oferecer para você é a melhor forma. E o lojista vai integrar isso da mesma forma. Ele começa a falar, olha, se eu tiver que ficar só no online, eu vou ter um problema, porque eu tenho vários consumidores para expor o meu produto, mas eu também tenho muita competição. E o que a gente percebe é que muitas lojas começam a ver que o que é cobrado de muitos marketplaces, ou seja, lojas virtuais, é um take rate, uma taxa para expor essa loja muito alta. E o shopping center acaba ficando quase barato, porque ele tem um aluguel que é fixo, mas ele, ao mesmo tempo que ele te oferece esse fixo, se você tiver uma venda muito alta, você tem um ganho de escala muito grande. E você ainda tem outras vantagens que você talvez não tenha online, como a experiência física, como um centro de distribuição e assim por diante. Então, a gente vê hoje em dia claramente que a loja precisa migrar para essa visão de eu tenho que fazer o que é melhor, não para mim, mas para o cliente. E o que a gente vê hoje em dia é que o cliente quer os dois mundos. Maravilha, Hans. Obrigada, Alex. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o mix do Multiplan. Ô, Hans, você falou no início do nosso papo, né, que vocês tinham um mix Multiplan. Eu queria entender como é que funciona mais sobre isso. Eu queria entender como que vocês se adaptaram a essas mudanças que vêm ocorrendo. Você falou desse modelo de consumo também do cliente. Como é que está esse mix Multiplan? Perfeito. Como dito, né, quando eu entrei na empresa, o consumo
consumo ainda era um dos pontos, os pilares do shopping centers. Isso vem migrando muito. Eu vejo frequentemente com meus amigos, quando alguém fala, não, falei com uma loja de vestuário e ela falou que agora está indo muito bem ou muito mal. E isso obviamente é importante, mas a gente tem que entender que vestuário hoje, no nosso mix, é menos de 1/3. E normalmente quando eu falo isso, as pessoas se impressionam porque, de novo, muitas vezes tem uma visão muito antiga do shopping centers. E hoje em dia, quando você tem roupa no shopping, vestuário, não é na verdade uma venda de uma camisa branca ou uma meia preta. Não, você vai buscar um terno que você tem que ver o caimento, um vestido que você quer ver o tecido, você vai ter roupa especializada, seja para esportes, seja para gestantes, seja para bebês. Eu mesmo, hoje em dia, tenho uma filha e muitas vezes eu vejo que eu comprei uma roupa, não é grande bastante. Eu preciso correr para o shopping para comprar uma roupa nova, porque ela está crescendo tão rápido que se eu esperar uma entrega, eu vou ter problema. E, obviamente, aí na hora eu consigo escolher, ver o tecido. Então, hoje em dia, você tem que ter um tipo de mix que ele ajuda muito na sua necessidade imediata e que te dê também toda essa experiência de provar o produto, ver o produto, conversar com o lojista e assim por diante. Da mesma forma, a gente vê já há anos, na parte de artigos do lar, por exemplo, uma redução. Inclusive, nesse gráfico que vocês estão vendo, a gente vê a distribuição de mix e embaixo você vê também um número que é como o mix mudou. E você vê que artigos do lar vem perdendo espaço. Agora, mais do que o artigo do lar perdendo espaço, ele também foi parcialmente reposto. O que eu quero dizer com isso em vez de ter uma loja que vende o produto, a gente hoje em dia vê muitas lojas que expõem o produto. Porque quando aquelas lojas que vendiam o produto começaram a sair, os donos das marcas daqueles produtos começaram a falar como é que eu agora vou mostrar se no meu micro-ondas cabe o Tupperware daquela dona de casa? Como é que eu posso mostrar de uma forma clara como é o design bonito, inovador e slim dessa TV? E essas lojas começaram a abrir no nosso shopping. E teve então uma migração de loja que está ali para só te entregar o produto para uma loja que quer expor. E isso eu já tenho falado também, a parte de serviço como mudou. Hoje em dia tem várias lojas pequenas, especializadas, seja para diversão, seja para necessidades básicas. Da mesma forma como o artigo diversos hoje migrou para um produto, por exemplo, mais de necessidade imediata, seja obviamente o chocolate, mas também para frutas frescas, algum deli, alguma coisa mais especializada, além de coisas como um oculista, algum serviço específico que você precisa realmente estar lá. E bem, alimentação, eu acho que nessa pandemia a gente teve que conviver com a ideia de comer mais em casa, e, bem, minha esposa cozinha extremamente bem, mas, obviamente, que a gente também sente saudade de poder ter a conveniência de não ter que lavar os talheres depois, ter uma pessoa com uma carta de vinho extensa, podendo servir a gente, e então, com certeza, é algo que tem aumentado bastante e segue muito forte nos nossos shopping centers. Maravilha. Agora falando um pouquinho do modelo de negócio, né? Porque muita gente acredita que nesse negócio de shoppings as vendas têm relação direta com aluguel, né? Então explica um pouco pra gente como que funciona esse modelo de negócio da Multiplan. Não, perfeito, e realmente essa correlação é muito questionada, mas a verdade é que ela não é tão forte. A gente assina um contrato de aluguel e ele é baseado, ele tem um prazo de 5 anos. E esse aluguel, ele é indexado ao IGPDI, então a gente tem reajustes automáticos todo ano, e ao mesmo tempo a gente também tenta introduzir aumentos, são chamadas de escadinhas. Então o aluguel a cada 2 anos a gente tenta ter um aumento de 5%, 10%. E isso torna, então, o nosso aluguel bastante previsível. A parte de aluguel complementar, que seja um percentual da venda, ele, na verdade, só incide se o percentual da venda for acima do aluguel mínimo. E esse valor que é acima do mínimo é chamado de complementar. Então, a parte variável, simplificando, é 2%, 3% da nossa receita. Ou seja, ele é muito, muito baixo. E, normalmente, esse percentual ocorre não todo lojista ao mesmo tempo paga 2%. Não, ele acontece exatamente quando você tem um grande desvio. Vamos supor que o lojista teve uma grande coleção que deu certo. A Multiplan fez um evento no shopping que atraiu muitas pessoas. Alguma coisa extraordinária aconteceu e você chegou a ter uma venda maior. Nesse caso é que a gente normalmente vai ter um aluguel complementar maior. Mas a maior parte do aluguel ela é extremamente previsível. Isso também leva, muitas vezes, alguns analistas a criarem uma correlação entre taxa de juros e shoppings, porque quando eu, que trabalho aqui no planejamento, quando eu faço um orçamento, quando eu vou, na verdade, prever algo,
o desvio que eu projeto é muito baixo versus a realidade, a margem de erro ela é muito baixa. É muito previsível, como quase uma renda fixa. Só que tem algo que eu sempre critico, aquela NTNB que você está comprando, ela vai ser indexada e não cresce. No shopping ele faz expansões, ele faz projetos multiusos com escritório, residencial do lado, ele vê o vetor de crescimento, ele pega as lojas âncoras, uma vez que o shopping está consolidado, diminui em menores que pagam um aluguel muito superior, a gente cria novas receitas, então o nosso G de crescimento é bem maior do que uma ETNB, que é zero, né? E isso, obviamente, faz com que o mercado de shopping center seja tão atrativo. Então, o shopping center, nesse ponto, se diferencia muito da renda fixa, porque tem essa G de crescimento, essa vantagem estratégica. Aqui os impactos, né, causados na economia por causa da crise sanitária. Qual foi o efeito da pandemia para a Multiplan, inclusive com essa última segunda onda, né? Como o resultado da empresa foi afetado por conta disso? Então, o shopping da Multiplan ele é muito pautado nessa questão de experiência, desse contato pessoal. A gente, quando faz as campanhas de Natal, a gente tem milhares de pessoas juntas. A gente, quando faz as corridas, são muitas pessoas. Quando a gente faz os desfiles de moda, todas as festas, é muita gente. Isso, obviamente, está vedado. Só que a gente vai além, não só isso está vedado, como tem restrições de capacidade, os quais temos que controlar quantas pessoas entram no shopping, como ainda existem restrições de horários. E, independente se o seu shopping é ruim ou bom, se ele está fechado, ele não rende. E isso, então, para a gente foi, com certeza, devastador. A gente teve aqui, nesse gráfico, vocês podem ver um percentual de horas mensais de operações, e em abril os nossos shoppings estavam basicamente fechados. E isso teve um impacto direto nas nossas vendas. E como eu estava falando anteriormente, o nosso aluguel é extremamente previsível. Então é muito difícil você não ter o aluguel sendo cobrado de acordo com o contrato. Mas nesse momento, a Multiplan, pela primeira vez, abriu uma exceção. Ela entende que ela vem trabalhando o mix dela os últimos 10 anos. O lojista que a gente tem no nosso shopping hoje, a gente tem orgulho dele, é um ótimo lojista. E a gente vê ele como parceiro. E a gente vai fazer de tudo para que ele consiga se manter no shopping. Então, logo em março, a Multiplan tomou drásticas atitudes. Ela reduziu o fundo de promoção a zero, porque, bem, o fundo de promoção é utilizado para fazer grandes eventos e esses estavam banidos. A gente reduziu o nosso custo condominial pela metade, tomando diversas atitudes, reduzindo os custos em processos, em contratos, e isso, obviamente, para o lojista era um alívio. E, por fim, ela tomou uma das medidas mais severas. Ela também não cobrou o aluguel dos lojistas nos dias que estavam fechados. Isso, obviamente, foi um grande alívio para o varejo. Relembro, a Multiplan emprega mais de 70 mil pessoas, direto e indiretamente. Então, ao a gente ajudar o lojista, a gente está indiretamente ajudando 70 mil empregos, além de todos os sub-indiretos que vão ajudar aquele empreendimento a seguir. E a gente seguiu com essa estratégia, dando esses descontos ou reduções contratuais à medida que os shoppings permaneciam fechados. Mas, obviamente, à medida que os shoppings iam reabrindo, iam flexibilizando um pouco o distanciamento social, ou mais especificamente o horário, a gente começou a ver automaticamente a venda voltar. E esse é um ponto que nos deixa bastante orgulhoso. O que a gente percebeu em várias praças, os shoppings ficaram fechados por 5 meses. As pessoas tiveram que aprender não só a comprar online, mas a dar aula para os filhos online de forma calma e compreensiva. Tiveram que aprender a cozinhar, mesmo que seja com um influenciador de última hora. Eles tiveram que aprender a fazer home office e tentar não ter problemas com as conexões e por diante. E eles se adaptaram, as pessoas passaram por essa fase. E quando o shopping, depois de todo esse treinamento, reabriu, o que a gente viu? Que as pessoas automaticamente voltaram para o shopping. Isso ficou claro, então, que o shopping era não um tormento, uma necessidade, como acontece em shoppings lá fora, e sim algo prazeroso, algo que eles sentem saudade, algo que eles querem fazer de novo. E vocês veem como a retomada foi rápida. No quarto trimestre, a gente já teve momentos onde o shopping chegava a estar 90% do horário normal. E a gente teve, então, shopping centers já com o aluguel superando o aluguel de 2019, que não tinha pandemia. Então, isso nos deu um grande conforto. A gente realmente percebeu que os nossos shoppings
eram demandados pelo nosso público. Agora, infelizmente, no primeiro trimestre, após um janeiro e fevereiro extraordinário, a gente teve que lidar com um novo fechamento, que foi essa nova onda. Foi um momento muito triste, a gente teve que, então, a fim de estar ajudando a sociedade, seguindo os melhores procedimentos e as autoridades, a gente reduziu o horário para 26%. Isso teve um impacto direto em nosso aluguel, em nossa inadimplência e, bem, por outros motivos, até um pouquinho na ocupação, mas logo depois, em abril, esse número já foi para 41%, e agora, na primeira semana de maio, a gente já chegou a 86%. E de acordo com os decretos que saíram desde então, a gente já está voltando à marca de 90%, o que para nós nos deixa extremamente aliviados e também otimistas em relação aos resultados futuros. Maravilha. Agora, eu queria falar rapidamente sobre 2 indicadores que podem parecer negativos, mas ao mesmo tempo pode também mostrar a qualidade do ativo, que é a vacância e inadimplência, né? Como que estão esses 2 indicadores para a Multiplan, né? Vocês abriram essa sessão, como vocês falaram aí, né, para fazer toda essa adaptação nesse momento de crise. Como que estão agora esses indicadores? Bem, começando pela inadimplência, quando você vai cobrar um aluguel, você sempre vai ter que ter isso monitorado. Você sempre vai botar a mão lá no fogo e ver se está queimando ou não. Como eu já disse, a gente tem uma parceria com o nosso lojista, a gente quer que ele permaneça. Mas, ao mesmo tempo, também temos aqui os nossos investidores que temos que prezar e buscar lucro. E que tem aí uma perpetuidade do business. Sendo assim, a gente começou com essas reaberturas a cobrar mais aluguel. E isso, obviamente, levou alguns lojistas específicos a ter uma inadimplência maior. A inadimplência ficou igual no segundo trimestre do ano passado? Não, ela está abaixo. Mas, com certeza, a gente teve que cobrar um pouco mais e isso levou um pouco mais a inadimplência. Mas o resultado final, a gente vê, foi um ótimo equilíbrio. E como a gente vê isso? Pela própria ocupação. Hoje em dia, a nossa taxa de ocupação, ela está em quase 95%, ela está em 94,6%, que, aliás, é acima da média brasileira ou a média americana fora de uma pandemia, né? Então, é uma ocupação extremamente alta. Mas, mais do que essa própria ocupação, que ainda é bastante alta, e até sou otimista acreditar que ela pode crescer no futuro próximo, a gente vê, e esse otimismo, na verdade, vem pela locação. O quanto a gente hoje em dia está locando. A gente vê nitidamente uma busca de shopping de qualidade. É um fenômeno que a gente chama flight to quality, né? Quando você tem uma crise, quando você tem aqui algum risco, normalmente se busca um porto seguro, um lugar que você acredita. Então, hoje em dia a gente percebe que existe uma migração para os melhores shoppings do Brasil. Imagina você um lojista de uma joalheria na rua, quanto você não teria que investir em segurança que a Multiplan oferece, quanto você como restaurante não teria que investir em estacionamento que tem no nosso shoppings, quanto você, um fast food, vai ter que investir para limpar talheres e criar fluxo, enquanto que a gente pode limpar todos os talheres de uma forma unificada, pegar aquele resto de comida, transformar em adubo para botar nos nossos parques que atraem novas pessoas. O que a gente vê é que hoje em dia, e tem uma migração não só para o online, que inclusive agora está um pouco mais estabilizado, mas uma migração desses lugares mais frágeis para os melhores shoppings. E a gente também compete nos eventos, no marketing, na economia de energia. Por exemplo, o Multiplan, ela tem hoje em dia uma estratégia ESG muito forte, e a gente tem painéis fotovoltaicos. O Village Mall aqui na Barra da Tijuca, toda a eletricidade dele é gerada por painéis fotovoltaicos da Multiplan. Além disso, obviamente, reduzir a emissão de carbono, isso reduz o custo de eletricidade. Imagina você tendo salão de beleza, tendo altos custos de eletricidade em algum lugar que não seja no shopping da Multiplan, aí você entra na Multiplan e vai ter uma redução de 50%. Né? Então, essas vantagens que um shopping de qualidade traz, sem nem querer falar da própria localização, fazem com que os nossos shoppings sejam muito demandados. E a gente vê que, hoje em dia, a gente está quebrando, pelo segundo trimestre seguido, o recorde de locação. A gente locou quase 17 mil metros quadrados de ABL, e o que nos dá muito orgulho é que desse ABL que a gente está locando, essa área de shopping, área bruta locável, 86% são lojas que já estão presentes nos nossos shoppings e querem expandir. Então é um lojista que já conhece a Multiplan, está na Multiplan, vê o que acontece na Multiplan e fala: eu acredito e eu quero expandir.
Então isso, na verdade, nos dá confiança. O lojista está confiante, as pessoas quererem estar no shopping. Isso faz a gente acreditar que esses indicadores têm um viés de melhora, porque eles não são ditados por nós, eles são ditados pelo mercado. O mercado dita shoppings de qualidade e dita shoppings no dia a dia. Então a gente acha que a gente está no caminho certo. Maravilha, eu quero só pegar o gancho aqui que a gente está falando sobre isso, né, olhando para frente, falando sobre lojistas, tem uma pergunta aqui no chat, mas antes eu quero até trazer os elogios, porque tem tanto elogio aqui, só para poder ficar registrado aqui para você, Hans. Tem o Vinícius que está dizendo assim, grande Hans, que honra vê-lo por aqui, grande abraço aí da Sarinvest para você. Tem também aqui o Sandro Figueiredo dizendo assim, exemplo de localização, BH Shopping, área super valorizada. Daí o Vinícius explicou para o Sandro que a visão de longo prazo da companhia é uma chave de negócio e aquisição de terreno também da Multiplan, que sabe fazer isso muitíssimo bem. E aí o Sandro está dizendo assim que não cobrar o aluguel foi uma atitude muito bacana, como vocês estavam explicando aqui agora. E o Fernando Cartacho perguntou o seguinte, quais as expectativas e reajustes dos aluguéis para 2001 e 2022? Perfeito. O que ocorre é que nossos contratos, eles são indexados ao GPDI automaticamente, eles têm reajustes automáticos. Isso, então, não muda. Não existe um momento no qual você vai para o lojista e pergunta, eu posso seguir o contrato? Não. O contrato, ele vale. E a gente sabe também que o GPDI, por exemplo, que está muita discussão atualmente, está alto, mas ele já foi negativo no passado. Ele tem essa volatilidade. Sendo assim, o reajuste aconteceu automaticamente. Mas, obviamente, a gente está aqui, como já dito, buscando essa parceria. E a gente acaba depois discutindo com o lojista quanto realmente a gente precisaria ajudar aquele lojista e por que ele também quer ajuda, né? A gente tem que entender a necessidade deles. Muitas vezes a gente, inclusive, fala, olha, eu vou te dar uma redução aqui no aluguel, mas eu entendo que a sua venda está sendo prejudicada, por exemplo, devido à sua vitrine. Então, pega esse dinheiro, por favor, reinvista no seu vitrine. A gente, hoje em dia, inclusive, tem dentro dos shoppings o tão chamado Retail Club, que é o clube do varejo, onde a gente ajuda, na verdade, o varejista a entender como é o mercado de varejo e talvez quais são as melhores estratégias. Então, quando a gente vai dar um desconto, a gente entende se a gente aqui está dando uma ponte ou realmente um alívio de longo prazo para ele. Porque se é um alívio de longo prazo, isso é arriscado. Será que esse lojista realmente ainda deveria existir? Se, por outro lado, é uma ponte com uma estratégia, a gente tem uma tendência muito maior a dar esse desconto. Nesse momento de pandemia, a gente entende que a venda dele e outros pontos estão realmente afetando ele a um nível que a gente precisa ajudar. Mas a gente também entende que essa pandemia vai acabar e que ele vai normalizar. Então a gente está criando essa ponte. Nada que a gente pensa que tem que ser assim para sempre, porque aí sim você provavelmente está tomando a decisão errada. Lembre-se, no passado no nosso shopping a gente tinha revelação de foto, a gente tinha vários restaurantes focados só em frozen yogurt, a gente tinha lojas de CD, e hoje em dia, obviamente, ainda sobrou uma ou outra, mas de uma forma geral isso mudou. Então a gente tem que respeitar também quando o mercado dita que aquele produto não deve mais existir. Então, como o desconto tem que ser dado? Caso a caso. O reajuste é automático, e cada lojista no Shopping Multiplan é verificado contrato a contrato. Aliás, sim, isso é um imenso trabalho, temos mais de 4.000 contratos na empresa e se um lojista pede uma redução contratual, o nosso gerente financeiro do shopping vai olhar, depois o superintendente do shopping vai olhar e depois cada contrato, cada pedido é enviado para a Multiplan e aqui é aprovado. Então a gente tem essa diligência para deixar clara para o lojista, você não foi tratado como um número, você foi tratado como meu parceiro de longa data e eu vou te olhar essa sua estratégia e eu vou ver o que realmente eu posso fazer por você. Então hoje em dia a gente ainda tem um nível de reduções extremamente alto, tanto que o nosso aluguel não chegou nos meses anteriores ao nível de 2019. Mas a minha ideia, o nosso contrato reflete um nível que deveria superar 2019. Mas não vamos aqui exigir um contrato 100% enquanto o shopping não está 100% em operação. Eu acho que o repasse completo disso tudo irá acontecer quando a gente poder trazer de novo toda a vida do shopping, que não é só o horário, mas toda a capacidade, todos os eventos, todos os abraços e todas as pessoas. Então é isso que a gente está aguardando para poder repassar todo esse contrato que ainda existe no nosso portfólio. Eu quero chamar aqui de volta o Alex, que ele tem perguntas aqui para você ainda, Alex.
Umas perguntas aqui que bem interessantes, falando um pouco mais sobre CAPEX em desenvolvimento. Como que está o lançamento, né, do Parque Jacarepaguá e do Golden Lake? Né? Também emendando a pergunta, também tem a questão de expansões nos shoppings, né? Ou seja, cada vez mais tiver mais expansões, e por que a Multiplan, ao invés de expandir, ela não busca novos shoppings, né? Ou seja, há também algum novo projeto também em andamento? Perfeitamente. O trabalho de criação de orçamento esse ano foi extremamente complexo, porque a gente teve que, na verdade, tentar prever como seria a vacinação no Brasil, como é que seriam as curvas de contágio, e isso levou a uma revisão constante do orçamento. A gente teve, na verdade, 13 versões de orçamento. Não tenho orgulho disso, mas é o que aconteceu, porque era muito imprevisível. Isso para um business que era tão previsível. Mas uma coisa não mudou desde o primeiro: nossa visão de longo prazo. Então, quando a gente, no primeiro orçamento, falou, olha, é esse shopping que eu vou abrir, são essas expansões que eu vou construir, é esse projeto multiuso que eu vou começar a comercializar, não mudou. E segue até agora. Então, a questão é que um shopping center, ele nesse momento está sendo pego por uma pandemia que é temporária, mas ele vai continuar existindo nos próximos 20, 30, 40, 100 anos. E um investimento de shopping center, ele é muito complexo. Ele se inicia na procura de um terreno, passando pela sua aprovação, pelo início de comercialização, depois começa a obra, para depois ela ser concluída, e então você realmente estará operando e tendo a receita dos shopping centers. Se você pensa em abrir um shopping daqui a 2 anos, você já está 5 anos atrasado. É um trabalho que você já deveria ter começado. Da mesma forma, a obra de Jacarepaguá já tinha começado 2 anos atrás, e ela vai ser concluída agora. Eu espero que, obviamente, com isso a pandemia já tenha passado, mas a gente percebe claramente que a população de Jacarepaguá tem nos apoiado muito nesse projeto, tem realmente aguardado ele, assim como os lojistas. Então, assim, ele vai abrir nesse fim de ano, já está mais de 80% locada, as obras estão em pleno vapor. A gente já começa, inclusive, a entregar algumas lojas para que o lojista possa fazer o investimento dele na loja, que também é mais um desafio para o lojista, que a gente está aqui para apoiá-lo nessa fase também. Então, não mudou. Da mesma forma, a gente tem expansões nos nossos shoppings que a gente também deve iniciar, né? A Barigui tem uma expansão extremamente grande, de 16 mil metros quadrados, e isso talvez até me remete ao que eu estava falando antes do mix, né? Essa expansão, ela ajuda a fortificar o shopping, a trazer um retorno para o shopping e adaptar o mix. Então, a gente hoje em dia, nesses 16 mil metros, metade vai ser um centro médico, que já está basicamente plenamente deslocado, e é uma adição para o mix, né? Um novo tipo de serviço. Na outra metade, a gente vai ter alimentação, vestuário, vai ter artigos do lar, serviço. Então, é muito diversificado. Então, é algo que a gente vê que é necessário e, obviamente, pode trazer um retorno interessante para o shopping, porque em termos de ancoragem, ou seja, uma loja grande que paga um aluguel muitas vezes mais baixo, porque ela também tem uma vitrine menor do que uma loja satélite, não vou precisar tanto. Então, um retorno por metro quadrado, obviamente, fica interessante e é algo que a gente vai tentar desenvolver. Agora, 16 mil metros é maior do que muito shopping no Brasil. Então, é uma obra de 2, 3 anos, então tem que começar agora. Da mesma forma, no Diamond Mall, a gente tem uma expansão que a gente quer desenvolver com outros 4.400 metros quadrados, que também a gente iniciou a obra agora, que vai demorar 1 ano para abrir, um pouco mais. Então, isso já demonstra, de novo, que a gente tem que se preparar para o pós-pandemia e não viver ele numa perpetuidade. Então, hoje em dia, a gente tem diversos projetos que a gente quer desenvolver. A gente quer desenvolver expansões, a gente quer desenvolver projetos multiuso e a gente quer desenvolver também os greenfields. Ainda, na verdade, no multiuso, esqueci de mencionar o Golden Lake. Golden Lake é um grande projeto residencial, são 18 torres, ao lado do Barra Shopping Sul, no sul de Porto Alegre. É um projeto super moderno, com grandes apartamentos. Eu diria que é o melhor projeto residencial, não de Porto Alegre, mas do Brasil. Eu acho que é de frente para o Guaíba, com a marina do lado, ou na frente, na verdade, com o shopping, com o parque, com ótimo acesso ao centro. E a gente está, nesse momento, já vendo uma forte demanda por esse imóvel. Então, obviamente, a gente também já está se planejando para começar a desenvolver esse projeto também. E assim, temos vários projetos, né? Temos mais de 150 mil metros quadrados de expansões a desenvolver. A gente tem um banco de terrenos com 840 mil metros quadrados de área privativa a desenvolver. E a gente também tem diversos
greenfields, né, novos shoppings que a gente está analisando. A questão de um novo shopping é que ele demora, porque você tem que conseguir aprovação, você tem que inclusive conseguir o terreno, no qual a gente é muito exigente. Como dito, ele tem que ser no vetor de crescimento da cidade. Como mencionado aqui também, aliás, obrigado pelos elogios, no BH Shopping, que na época quando te perguntavam onde é o BH Shopping, a única referência que podia dar é ficar naquele trevo lá no sul de BH. E virou depois o logo da Multiplan, porque a gente falava, é o shopping do Trevo. Hoje em dia, tem todo um centro em volta. Esse é o tipo de terreno que a gente busca, que possa crescer junto. E ele é difícil de achar. Temos hoje em dia já alguns em mente? Sim. Temos que trabalhar nas aprovações? Sim. Então, isso vai ditar o ritmo de quando a gente vai poder começar os novos shoppings. Já uma expansão é diferente. A gente já tem o terreno e é menos risco também, já tem o shopping, já tem o fluxo, então eu posso expandir o shopping, ter um retorno, melhorar o mix de uma forma mais simples. Então eu acho que nesse primeiro momento a gente vai ver um pouco mais de expansões e multiuso, seguido então de outros novos shoppings, obviamente com a ressalva do Jacarepaguá, que aliás é o próximo shopping a abrir da Multiplan. Muito legal, Hans, muito bacana. Agora, a última pergunta aqui para falar um pouquinho sobre como que está o relacionamento com os clientes, né? Como que está o processo de comercialização das lojas? Estão observando uma demanda, ou seja, como que está esse sentimento aí com o lojista? Então, é o que eu estava mencionando anteriormente, estamos tendo uma alta demanda, né? E tem diversos fatores que levam a isso. Então, tinha mencionado rapidamente anteriormente, aqui tem até com mais detalhe, são todos esses benefícios. Hoje em dia, o varejo brasileiro está se profissionalizando muito, isso é ótimo, porque isso dá a ele uma maior resiliência, ele vai ter mais sucesso. Então, a gente realmente torce pelo varejo brasileiro e torce por essas mudanças. E o sucesso do lojista também é o nosso sucesso. Mas a gente percebe que alguns tipos de investimento o lojista não pode fazer. Imagina você um lojista que tem 2, 3, 5 lojas, você vai começar a investir no sistema de entrega, você vai realmente desenvolver um aplicativo com um programa de fidelidade e vários outros serviços? Não. Mas se você entra na Multiplan, você no dia seguinte passa a ter uma estratégia omnicanal, você passa a ter um centro de distribuição, você está incluso num aplicativo que tem não só produtos, mas um mapa onde mostra você a correlação, conveniência dos shoppings, tem eventos que fazem você ir para o shopping, além de, obviamente, uma empresa por trás que conhece seu cliente e pode prestar um serviço de como melhor chegar naquele tipo de pessoa que entra no shopping center. Então, hoje em dia, o lojista, ele está fazendo cálculo e ele está entendendo que a localização mais cara não é a que cobra o maior aluguel. A localização mais cara é aquele que ela não vende. Então, se aquela loja está agregando para a venda dele dentro ou fora da loja, isso agrega valor. E os shoppings da Multiplan fazem isso. Eles servem como um lugar com vendas absolutamente maior do que a média de mercado e, ao mesmo tempo, agregando valor para toda a sua cadeia, do omnichannel, do custo para a receita, para o risco. A gente busca, então, hoje, o que também é chamado lá fora de fortresses, ou estão chamados fortalezas. São shoppings fortes que fazem com que o lojista que entra na Multiplan fique protegido de novas ameaças. E que mais? É uma fortaleza que se adapta. A Multiplan sempre teve essa inovação e a gente segue com isso. A gente hoje em dia tem um mix que é muito aplaudido por referências internacionais, lojistas, e a gente já está pensando no próximo passo. E eu acho que esse é um conforto que o lojista tem. Ele hoje em dia percebe que muitos shoppings não se adaptaram e não estão preparados para o futuro. E ao mesmo tempo ele percebe que na conversa com a Multiplan, a gente já vai além. A gente está pensando, hoje em dia a minha arquitetura, meu mix é tal, mas no futuro são essas inovações que eu quero trazer para você. São esse tipo de arquitetura. O meu cliente eu quero tratar de tal forma. E uma coisa que também a gente considera aqui muito é exatamente essa atenção aos detalhes. A gente vê hoje em dia vários shoppings e alguns até tentam replicar coisas que outros fazem. Mas não é só replicar, né? A diferença você vê, mas o detalhe você sente. Então o Multiplan é muito detalhista, a gente tenta sempre ir além, a gente tenta sempre melhorar, e o lojista percebe isso. E esses números que vocês veem aqui mostram claramente o quanto a gente hoje em dia está superando recordes e recordes de locação, que a demanda por nossos shopping centers está forte e por lojistas qualificados, profissionais e que entendem que um shopping bom merece um bom aluguel. E isso faz a gente ver, hoje em dia, a nossa rentabilidade ser acima da média brasileira e voltando a níveis de 2019 e, espero eu, também no futuro, superando. Muito obrigado, Hans. Muito completo.
E também para quem ainda não viu também, a gente tem uma gravação, né, que você fez junto ali com o Marcos Saravalho no BMC Talks, foi muito bacana. E agora aqui, estreando aqui no BMC Business com muita qualidade. Muito obrigado, Hans. Débora. É isso aí, obrigada, Alex. Eu também quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Hans, fica aqui já portas abertas, claro, aqui para a Multiplan. Sempre quando tiver qualquer novidade, olha só, é só falar aqui com a gente. Débora, eu tenho novidade, quero espacinho no BMC Business. Aqui você sempre será muito bem-vindo para poder falar diretamente aí com os investidores, que é como você falou, hein? Informação faz sim diferença, ainda mais na hora de decidir sobre qualquer investimento. Então seja sempre muito bem-vindo aqui no BMC Business. Muito obrigada, Hans. Até uma próxima. Eu que agradeço aí essa oportunidade. Eu acho que assim, estamos num momento de mudança, estamos vendo os shoppings agora com mais de 90%, chegando aos 90% de horário. Isso vai com certeza impactar os resultados futuros da empresa, então isso me deixa bastante positivo. E mais do que só o horário, a gente vê hoje em dia as vacinas se espalhando por todo o Brasil, vemos nossos amigos, nossos entes queridos se vacinando. Isso com certeza terá um efeito em diversas formas, na saúde financeira e na felicidade da população. E se as pessoas querem ser felizes, tenha certeza, a Multiplan vai estar oferecendo lojas, eventos, abraços e tudo que tiver dentro de um shopping para tornar a vida delas melhores e que a gente possa voltar a um novo normal que vai ser ainda melhor. Então, obrigado pela presença e muita saúde para todos aí. Para todos nós, então. Até uma próxima, Hans. E é isso aí, a gente acabou de bater um papo aqui com Hans Christian, que é diretor de RI e Planejamento da Multiplan. E antes da gente ir para a nossa próxima entrevistada, aqui a Paola Mello, da GTI, vamos a mais uma notícia aqui de mercado, que o Goldman Sachs revisou o preço-alvo de alguns setores, de algumas ações do setor de varejistas aqui, que faz parte do Ibovespa. O Banco Suíço manteve recomendação de compra para a Magazine Luiza, B2W e lojas americanas, reduzindo os preços-alvo para todos esses papéis. No caso de Magazine Luiza, o valor foi de R$ 27 para R$ 25, B2W caiu de 94 para 93 e lojas americanas teve o preço reduzido de 31 para R$ 39. Já Via teve o preço-alvo elevado de 13,20 para 13,40, com recomendação de venda. Agora sim, vamos bater um papo com a Paola Mello, que é sócia analista da GTI, que já está aqui ao vivo com a gente. É sempre um prazer te ter aqui no BMC Business. Seja sempre muito bem-vinda, Paola. Vamos falar um pouquinho aí sobre Multiplan. Acredito que você conseguiu acompanhar um pouco desse papo aqui com o Hans, mas eu queria saber de você aí, o seu olhar para esse primeiro trimestre da Multiplan e também a sua expectativa para os próximos trimestres, né? Já que a gente está vendo essa reabertura aí dos shoppings. Olá, boa tarde a todo o time BMC, um prazer estar aqui de volta. E assim, acompanhei um pedacinho da fala aí do Hans, uma pessoa que conhece bastante o setor, então vai ser um bate-papo legal hoje. E os shoppings, como ele estava comentando aí, estão voltando a reabrir, né? Eu acho que a boa notícia agora do primeiro TRI de 2021 é que, apesar de as lojas estarem rodando aí ao redor de uns 60%, né, do horário de funcionamento normal, elas já venderam mais ou menos 70% do que elas costumavam vender normalmente, né? A gente está chamando de normal aqui sempre uma base do que foi 2019 para pegar um ano inteiro pré-pandemia, né? Então, se a gente refrescar a memória do que tinha acontecido em 2020, que foi aquele colapso completo, a gente já começa a ver que as empresas aprenderam a vender, mesmo nesses períodos que os shoppings estão fechados. E aí o Hans falou bastante, né, de novas iniciativas, de multicanalidade, um pouco do digital ajudando. Eles têm a iniciativa aí da Delivery Center e outros concorrentes desenvolveram alternativas aí na mesma linha, né? Então eu acho que isso é boa notícia, dado o contexto no qual a gente se encontra ainda, né, tentando passar aí por essa segunda onda. Mas, enfim, a luz já aparece aí no fim do túnel pela primeira vez. Ou seja, mesmo não mostrando aí uma recuperação mesmo aí do papel agora, ele continua sendo, então, Multiplan continua sendo, então, atraente aí na sua visão, Paola? Eu acho que todas essas empresas do segmento de shoppings, elas estão muito baratas, viu, Débora? Porque algumas delas estão valendo metade hoje do que elas valiam ali pré-pandemia. Então, estamos falando de 1 ano e 1 mês atrás. E esse é um setor de muito longo prazo, né? São shoppings, como o Hans comentava aqui, shoppings que foram desenvolvidos nos anos 80, 90, e eles estão, assim, no seu auge nesse momento, né?
Então, quando a gente pega o fluxo de caixa de 1, 2 anos, mesmo se a gente zerasse esse fluxo de caixa, isso não teria alterações materiais no valuation dessas companhias. E a verdade é que o que está acontecendo está muito longe de se zerar o fluxo de caixa, né? Hoje a gente até vê um certo impacto aí no EBITDA, muito por conta do provisionamento, né, que acaba subindo, a inadimplência sobe um pouquinho sim, mas boa parte dessa provisão, ela acaba voltando, né, nas renegociações, às vezes com algum desconto pontual, para preservar um pouco a taxa de ocupação, mas ainda assim a gente vê que a geração de caixa, ela é muito robusta, né? Então, você pegar agora os resultados do primeiro TRI, Multiplan, Iguatemi, Alliance Sonai, BR Mall, são empresas que geraram fluxos de caixa aí da ordem de 50, 70 milhões de reais no trimestre. E esse é o ano ruim. Quando a gente compara isso com outros setores da economia, né, muitos deram prejuízos enormes, né, ao longo de 2020, ainda continuam dando prejuízo porque realmente não conseguem gerar receita suficiente nem para pagar os custos e as despesas que são fixos, né? Então, no segmento de shoppings, a gente não vê esse tipo, né, de volatilidade tão grande. Então, eu acho que, dado o contexto, são números bons, sim, e nós vemos boas oportunidades nesse segmento, tanto de shoppings como de propriedades comerciais para renda, que também é um dos segmentos que a Multiplan investe. Já que a gente está falando aqui, claro, de varejo, né, eu queria só comentar com você que a gente falasse um pouquinho sobre essa recomendação aí de Goldman Sachs, que acabou, na verdade, né, revendo aí algumas recomendações de alguns papéis, Magazine Luiza, B2W, Lojas Americanas, saiu reduzindo aí um pouquinho. Você acredita que o que pode estar influenciando aí, porque já que a gente está vendo, né, uma retomada agora, que está reduzindo esses papéis, o que você acha que pode estar influenciando nessa decisão aí do banco? Eu não li esse relatório particularmente, mas assim, em termos conceituais, existem dois grandes fatores que estão alterando aí o preço, o valuation das companhias, né? Principalmente nessa parte de varejo. O primeiro eu diria que é mais técnico, né? É uma questão de taxa de descontos, né? Então agora a gente tem toda essa discussão de uma elevação de inflação pelo mundo todo, particularmente nos Estados Unidos, com toda essa emissão de moeda aí que foi feita, né, para suportar esse período de pandemia, e o instrumento de política monetária que se adota para controlar a inflação e gerar a elevação de taxas de juros, né? E taxas de juros mais altas, para quem olha equities, né, empresas, ações na bolsa, é uma variável importantíssima, né? Quando a gente faz um fluxo de caixa descontado, a gente projeta todos os fluxos de caixa que a gente imagina que essa companhia vai gerar de hoje até o infinito, e traz eles a valor presente. E a taxa de desconto que a gente usa para descontar esses fluxos importa muito. Quanto mais elevada for essa taxa, menor é o valor desse fluxo de caixa hoje, né? E, por consequência, o valor das companhias diminui. Então, esse é o primeiro fator e muito importante. Isso impacta todas as empresas listadas em bolsa. E o segundo fator, eu acho que essas empresas que foram recebidas pelo mercado como derivadas de tecnologia, né? Ou seja, empresas que tinham vendas online aí através de canais bem estabelecidos e que cresceram muito na pandemia, elas já estão muito caras. E agora, com a reabertura do varejo físico, fica meio difícil imaginar que elas vão conseguir entregar mais crescimento em cima de bases tão altas, né? É claro que existe um legado aí, toda uma digitalização que aconteceu de maneira muito rápida, né, em vários segmentos da economia, né? Não só de varejo, vestuário, eletrônico, setor bancário, foi de A a Z, né? Existe um legado. Mas, uma vez feito isso, para você sustentar um valuation alto, você precisa entregar o mesmo crescimento em cima de bases que são cada vez maiores. E isso é muito desafiador. Então, eu acho que agora o que está acontecendo é que o mercado está começando a acalmar um pouco e falar, poxa, acho que boa parte do que podia ser feito já foi feito e talvez o melhor cenário seja manter. Para alguns casos, talvez isso não seja nem possível manter. Talvez ela estabilize num nível um pouquinho abaixo. Tem uma certa ressaca ali desse online tão forte.
Então, eu imagino que é uma combinação desses dois fatores aí que está fazendo o mercado ficar um pouco menos eufórico, né, com esse varejo e buscando oportunidades em outros setores que acabaram ficando mais de lado aí nesse período de pandemia. Uhum. Bom, Paula, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente. Eu queria somente abordar um pouquinho aqui do setor de varejo rapidamente contigo. Muito obrigada pela sua participação. Você sabe que é muito bem-vinda sempre aqui na BMC. Já te espero aqui próximas vezes para poder a gente conversar mais sobre mercado. Obrigada, Paula. Imagina, é sempre um prazer contribuir. Ótima tarde aí para todos vocês. Para todos nós, até mais. E antes de começar a falar dos resultados dessa temporada de balanços, hoje teremos resultados de Dimed e também de Raia Drogasil por aqui. Vamos de mais notícias de mercado, porque o Bradesco BBI mantém a recomendação neutra para Duratex com preço-alvo a R$ 23,00. Após o encontro com o vice-presidente da empresa, o banco vê boas tendências e perspectivas também de progresso nas estratégias comercial e de crescimento da companhia. Agora vamos lá com Alex André, vamos aos resultados dessa temporada de balanço, começando aí hoje pela Dimed, a temporada, lembrando que já encerrou, já acabou, mas a gente vai aos poucos trazendo os números das empresas aqui para vocês ficarem por dentro aí desses balanços do primeiro trimestre, né? No caso da Dimed, que teve lucro aí de 20,2 milhões no primeiro trimestre, resultado 40% maior do que foi registrado no ano passado nesse mesmo período, né? Um aumento aí na última linha do balanço foi influenciado aí, de acordo com a companhia, pela melhora na linha financeira, não é isso, Alex? E não é só o setor, né, varejista que está também bem aquecido, né? A gente está vendo aqui o setor também farmacêutico também aquecido, tem em relação de M&A, né, de fusões e aquisições. A gente viu aqui, né, até a PagMenos, né, pagando 700 milhões de reais, né, pela Extrafarma, né, do grupo da Ultra. Então, o setor como um todo também sendo beneficiado aí pela retomada das atividades, né, a loja física e também acelerando suas iniciativas de omnicanalidade, como a gente vai ver aqui, tanto da Dimed, para quem conhece, quem é do sul aqui do Brasil assistindo o BMC News, coloca aqui no chat, para quem conhece aqui, principalmente a Panvel, né, que está de forma mais predominante no sul do Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais dos números do grupo Dimed, tá? Então, destaques do primeiro trimestre aqui no próximo slide. A gente traz aqui, né, os 6 principais pontos. Né? Primeiro, a receita bruta de varejo, né, que atingiu 735,8 milhões de reais, né, crescendo 12% em relação ao primeiro trimestre de 2020, e a margem bruta de varejo chegando a 30,4%, né, 17% acima do primeiro trimestre de 2020. Já o lucro líquido, né, ajustado chegou em 19,6 milhões de reais, uma margem líquida de 2,4%, sendo 20,5% acima do primeiro trimestre de 2020. A participação do digital nas vendas foi em torno de 15,3%, a gente vê o crescimento de 68% sobre o primeiro trimestre, ou seja, a participação das vendas online cada vez mais presentes nas lojas físicas e também, né, sobre o percentual total aqui das lojas da Dimed. E o EBITDA ajustado, geração de caixa operacional, chegando em 37,5 milhões de reais, né, com uma margem de 4,6%, subindo aí 10,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E por último, né, a gente tem um indicador, né, de satisfação do cliente, né, que é o Net Promotion Score, que é o NPS, que chegou em 76 pontos, né, 2 pontos acima em relação ao quarto trimestre de 2020. Então a companhia ela também vem melhorando seu relacionamento com o seu cliente através não só dos canais digitais, mas também da abertura das lojas físicas, né, e também do pós-venda. Então aqui no próximo slide a gente traz aqui esse foco, né, também no atendimento, que traz um investimento, né, ou seja, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, com foco em expansão, tecnologia da informação e logística. O primeiro trimestre de 2020 foi caracterizado por um alto nível de investimento pela companhia, totalizou um pouco mais de 27, próximo a 28 milhões de reais, um crescimento de 98,1% referente ao período anterior. Os investimentos em tecnologia seguem em linha com a estratégia digital da companhia, né, com a sua posição de benchmark em e-commerce, totalizando mais de 5 milhões no trimestre, e na área de expansão foram investidos mais de 10,4 milhões de reais para a abertura de novas lojas. Ainda também os investimentos de logística totalizaram 4 milhões de reais no trimestre. No próximo slide, falando um pouco mais sobre o varejo, né? A gente está em dois gráficos aqui, receita bruta de varejo, que segue recuperando, né, o nível aqui do quarto trimestre, que estava aqui no patamar mais alto, desde o primeiro TRI, que chegou ali mais de 773 milhões de reais, mas agora vem recuperando os níveis desde o segundo e terceiro trimestre de 2020, que agora, no primeiro trimestre de 2021, alcançou 735,8 milhões de reais, como a gente comentou lá no primeiro slide. O crescimento de vendas do varejo também vem recuperando, a gente observou aqui no segundo trimestre, né, uma queda de 1,8%, e a partir do terceiro trimestre a gente vê um aumento muito significativo
e agora está tirando shoppings, chega em torno de 16,7%, mas com lojas de rua a gente vê um crescimento ainda maior de 20,3%. E acima disso, a gente vê também que é importante destacar que a comparação se dá sobre a forte base de vendas no primeiro trimestre de 2020, reforçando a consistência dos números agora no primeiro trimestre de 2021. Agora que falando um pouco mais sobre o varejo ainda, a gente traz aqui um outro gráfico bem interessante, que a gente traz aqui o crescimento das mesmas lojas no varejo, o Same Store Sales, e também o crescimento das lojas maduras, ou seja, as lojas que operam há mais tempo. Então a gente vê aqui as mesmas lojas chegando em um pouco mais de 12%, e as lojas maduras, que teve uma queda maior das lojas, do que as mesmas lojas da Admet, que chegou ali numa queda próximo de 8%, e vem recuperando muito rapidamente, já com uma alta de 8,8% nas lojas maduras e nas mesmas lojas chegando a 12,1%. E outro destaque que a companhia também coloca no radar, a venda média por loja em comparação trimestral evoluiu em torno de R$ 486,5 mil por mês, para R$ 514,2 mil por mês. A melhoria desse indicador é um dos principais objetivos da companhia, pois traz consigo ganhos importantes de produtividade em loja, ou seja, essa alavancagem operacional com uma alta penetração dos canais digitais e com forte crescimento de serviços de lojas, apresentando um valor superior à média de vendas por loja de grandes região sul, conforme aí informado por grandes instituições. Também destacaram também que a performance apresentada pelas novas lojas tem sido extremamente positiva, atingindo em pelo menos 12 meses aproximadamente 80% da venda da média da rede. Então a gente vê aqui nesse gráfico também menor aqui a venda média por loja, nas grandes redes na região sul, vem crescendo em torno de 5,7%. Tá? Então isso também é um indicador muito interessante, lembrando que o valor médio estava em torno de 440. Tá? Passando aqui agora para o próximo slide, a gente tem aqui também para falar um pouco mais sobre o portfólio de lojas. Então aqui a companhia inaugurou 7 lojas no primeiro trimestre de 2021, finalizando um período de mais de 477 lojas e vindo um ritmo de abertura de lojas sendo impactada pelas novas restrições impostas pela pandemia, lembrando, são os 3 primeiros meses do ano, e para o ano de 2021 a companhia observa aí uma abertura de 65 novas lojas, um número em linha com seu plano de expansão de longo prazo e estratégia de adensamento regional na região sul do Brasil, principalmente fora das grandes capitais. A gente vê aqui no quarto trimestre de 2020 atingindo o ápice, desde o primeiro trimestre de 2020, chegando em abertura de 21 lojas e agora em torno de 7 lojas em abril de 2021, até agora 6 lojas abertas. Tá? No próximo slide, a gente traz aqui também referente ao número de lojas totais e distribuição em relação aqui ao longo do Brasil. Então a gente tem aqui principalmente a Admed presente de forma majoritária no sul do Brasil, como a gente observou aqui, Rio Grande do Sul, um pouco mais de 348 lojas, no Paraná, em 70 lojas, Santa Catarina com 53 lojas, e em São Paulo, somente 6 lojas, ou seja, São Paulo tem uma participação menor no portfólio. E além das aberturas de lojas, como a gente comentou no gráfico anterior, a gente tem aqui que a companhia realizou uma transferência de uma filial madura para um ponto de venda com potencial maior. E ainda foram encerradas 2 outras filiais maduras, cujo perfil e potencial de venda não atendiam os novos padrões de operações da companhia, o seu objetivo de incremento de venda média por loja, aquele gráfico menor que a gente comentou ali anteriormente. No final do período, a companhia contava com um total de 74,4% das lojas maduras e 25,6% em um processo de maturação, um reflexo de sua aceleração de expansão nos últimos 12 meses. Então a gente vê aqui um número de lojas crescente, ou seja, a companhia saindo no primeiro trimestre de 2020 com um pouco mais de 450 lojas e até então a companhia abriu em torno de 27 lojas e tem um pipeline de expansão em torno de 65 lojas no ano de 2021, o planejamento aqui de longo prazo da companhia. No próximo slide, a gente traz aqui uma participação agora de market share, então participação de mercado. A região sul do Brasil atingiu 11,4%, uma evolução de 0,1 pontos percentuais sobre o ano anterior, com crescimento consistente de todos os seus estados de atuação, tanto Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Esse crescimento de market share por um período, por estados, é ainda mais significativo quando eles mostram a participação das farmácias independentes, que foi muito beneficiada pelo volume de vendas realizados pelos distribuidores, chamado sell-in, e explicando, com base no reajuste de preço desse ano, os players do mercado aumentaram significativamente as suas compras e os seus estoques de medicamento, criando um descompasso entre o sell-in e as lojas de varejo, o sell-out. Tá? Então a gente vê aqui principalmente esse descompasso, principalmente aqui na região sul do Brasil, a gente vê aqui o sell-out crescendo 18%, e o sell-in com o sell-out também crescendo em torno de 11,3%. Tá? Então, ou seja, realmente teve esse grande descompasso, ou seja, os players no mercado
já adiantando, né, as compras de medicamentos de acordo com o reajuste anual. O mix de vendas de varejo, a gente observa aqui as principais linhas de negócio. Então a gente vê aqui higiene e beleza, a parte de OTC, genérico e a marca própria. Então a gente vê aqui que a higiene e beleza vem ganhando uma forma significativa muito grande no portfólio, mas ela vem, né, de forma, desde lá do quarto trimestre, ao longo do tempo ela vem aumentando nessa participação, recuperando os níveis ali do primeiro trimestre de 2020. Né? Então a gente vê aqui aumentando em torno de 9,6%. O OTC, né, e sim, a gente vê um crescimento muito forte, um pouco mais de 32%. E também a gente tem aqui a parte de genérico também subindo forte, né, 2 dígitos de 22,7%. E a marca própria crescendo em torno de 2,6%. A categoria de OTC, né, cresceu um pouco mais de 32%. A gente explica pelos excelentes resultados de vendas rápidas de teste de Covid-19 e também da categoria que eles perceberam a manutenção do elevado nível de procura por vitaminas. E esse resultado foram mais que suficientes para compensar a queda na categoria de gripes e resfriados. Também na categoria de genéricos, eles tiveram êxito na estratégia de melhorar os serviços desses itens e explorar uma política comercial mais balanceada de acordo com os locais de atuação, um crescimento aí, como a gente comentou, de 22,7%, que contribuiu para um crescimento de forte demanda de medicamentos relacionados com a Covid-19. No próximo slide, a gente traz aqui iniciativas de e-commerce junto com iniciativas digitais. E a Panvel é referência em inovação digital, né, no sul do Brasil. Eles investem há muito tempo em tecnologia e qualidade das operações. E desde a década de 80 eles realizaram entregas a partir das lojas e vendas realizadas por telefone. E agora eles têm um próprio e-commerce, né, desde 98, né, atendendo os clientes. Em 2015 eles foram a primeira rede a integrar 100% do inventário das lojas dentro da estratégia de omnicanalidade, né, omnichannel. Dentro do modelo de negócio, eles cabem destacar que possui uma estratégia, né, uma estrutura de entrega de última milha, né, um last mile, e é muito madura, né, e única no Brasil. E os investimentos dessa estrutura física e virtual se traduzem em indicadores como eles estão aqui nesse slide. Né? Então a gente tem aqui a abrangência de entrega em até 2 horas em todas as cidades no qual eles estão presentes, entregas realizadas em até 1 hora em 30% das lojas totais, estrutura de entrega no primeiro trimestre, né, 134 lojas híbridas, mais 8 mini CDs, né, que chamam de dark stores, participação digital nas vendas do varejo, como a gente comentou ali no primeiro slide, né, 15,3%, crescendo um pouco mais, quase 68% no primeiro trimestre de 2020. Número de entregas, chegando a 607 mil entregas, um crescimento de 76,9%, e entregas mensais em torno de 202,3 mil em média. Inventários integrados e funcionalidades digitais, como clique e retire, em 100% das lojas, e um nível de serviço em 97% das entregas dentro do prazo no primeiro trimestre. Então traz uma eficiência muito grande nas suas operações. E aqui no atacado, representou em torno de 8,8%. No próximo slide, a gente fala um pouco mais sobre essa estratégia da companhia. Né? É importante destacar também que no primeiro trimestre do ano, 85,7% dos pedidos de venda do atacado passaram por canais digitais, o que reforça o posicionamento deste negócio dentro da estratégia digital da companhia. Então a companhia, na parte da atacado, é muito dependente da participação online. A gente vê aqui uma receita bruta de atacado também crescente, né, em torno de 8,8%, a receita bruta de varejo também acompanhando, né, desde o quarto trimestre em números muito fortes. E aqui no próximo slide, falando um pouco mais de despesas gerais e administrativas, né, a companhia totalizou um pouco mais aqui de 19,1 milhões de reais, né, no próximo slide aqui a gente compreende, né, que representa 2,4% da receita bruta, um crescimento de 0,4 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior, mas em linha com os realizados nos últimos trimestres. Então a gente tem aqui, né, uma expectativa da companhia com aumento de investimentos em áreas estratégicas, considerando a expectativa de crescimento da companhia e, claro, das suas operações. Então essas despesas, né, gerais administrativas traz sim, né, uma linha de tendência de crescimento de receita, de geração de caixa, que traz aí uma melhoria, né, com todo o sistema que a gente comentou, expansão de lojas e melhoria também, tanto na parte logística, né, em torno de 4 milhões de reais, também expansão de lojas de 10 milhões de reais, também investimento em tecnologia, a gente comentou ali naquele primeiro slide de investimentos. Tá? E aqui na parte do EBIT, na geração de caixa operacional, né, nesse próximo slide, a gente comenta aqui, né, a companhia totalizou 37,5 né, milhões de reais, né, 37,5 milhões de reais, equivalente a 4,6% da receita bruta, né, resultado em linha com o primeiro trimestre de 2020, tendo por comparação ali uma base forte e com pouco impacto promovido pela Covid-19 em termos de fluxo de pessoas
nas lojas, mais impactada positivamente pelas compras realizadas na segunda quinzena de março de 2020. O importante mencionar que a companhia trouxe, né, que a margem no curto prazo foi impactada pelos investimentos recentes da abertura, assim como o novo CD em São José dos Pinhais, ali do lado de Curitiba, né, do que durante o primeiro trimestre de 2021, ainda em processo de ramp-up. Né? Então a gente vê aqui o EBITDA também crescente, né, mais abaixo do quarto trimestre, mas superando níveis de segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre também de 2020, e chegando próximo ali também ao quarto trimestre de 2020, né, o trimestre passado. Aqui, nosso último slide, para falar um pouco mais sobre endividamento. Né? Então, a gente tem aqui, a companhia totalizou um pouco mais de 190,3 milhões de reais de endividamento e depois de descontar a disponibilidade de caixa, né, de 293,9 milhões de reais, o caixa líquido encerrou um período aí de 103,7 milhões de reais. Né? O perfil da dívida, né, teve uma mudança em relação aqui direta com a operação do re-IPO, realizada aqui em julho de 2020, cuja parcela primária representou o ingresso de um pouco mais de 455 milhões de reais, já líquidos de comissões e despesas. Né? Como a gente sempre comenta aqui, o indicador, né, dívida líquida por EBITDA, ele saiu ali, principalmente ali, do indicador de 1,53 no segundo trimestre e veio melhorando ao longo do tempo, e agora a companhia encerrou um caixa líquido, ou seja, por isso que não aparece indicador, ou seja, a companhia tem mais caixa do que dívida, em torno de 103,7 milhões de reais, graças ao seu re-IPO em julho de 2020, Débora. Então a companhia investindo muito em tecnologia, investindo também em processos e também em logística e também abertura de novas lojas, visando aí um crescimento ao longo dos anos. É isso aí, Alex. Antes de falar do resultado do Raia Drogasil, vamos para mais uma notícia aqui do mercado, Alex. É que a agência de classificação de risco, a Fitch, afirmou que o rating da Eletrobras não foi afetado pela aprovação da medida provisória que trata da privatização da estatal. Atualmente, o rating da companhia está com a perspectiva negativa. Segundo a Fitch, a mudança na classificação vai depender da efetividade da privatização e da avaliação do novo perfil de crédito da Eletrobras. A agência explicou ainda que, se a aprovação for concluída, fará uma nova avaliação da companhia, descolando do rating soberano e os benefícios da geração de fluxo de caixa com os preços mais altos de venda de energia no segmento de geração e potenciais economias futuras de custos. Agora sim, vamos falar aí dos resultados de Raia Drogasil, a rede de farmácias que teve aí o lucro líquido ajustado de 177,9 milhões aí no primeiro trimestre, não é isso, Alex? É isso mesmo, Débora. E também os destaques do trimestre, né, para falar um pouquinho mais quais são os principais destaques, tanto da parte operacional e também na parte financeira. A gente traz aqui o primeiro slide, vamos colocar aqui na tela, para falar um pouco mais de unidades de farmácias. Né? Então, para o nosso primeiro dado, a gente tem um pouco mais de 2.319 unidades em operação. Teve em torno de 40 aberturas e 20 encerramentos, então um net positivo de 20 lojas e um market share, né, um ganho nacional de 0,3 pontos percentuais e também na receita bruta de 6 bilhões de reais, né, um crescimento de 14,9% no primeiro trimestre de 2020, né, versus esse primeiro trimestre, e 43,9% referente ao primeiro trimestre de 2019. Então a companhia ela vem crescendo receita bruta ano após ano. E margem de contribuição, a gente está falando aqui um pouco mais de 9,7% de crescimento, em torno aqui de 16%, né, e também 0,1 pontos percentuais de expansão de margem. Já o EBITDA ajustado já passa aqui os 415,9 milhões de reais, com uma margem de 7% e um crescimento de 12,6%. Já o lucro líquido ajustado, né, o lucro chegou um pouco mais de 177,9 milhões de reais, com uma margem de 3% e um crescimento de 16,5%. Já o fluxo de caixa, né, o fluxo de caixa livre negativo de 132 milhões de reais, em torno aqui de 126 milhões de consumo total. No próximo slide, vamos falar um pouco mais sobre unidades de farmácias, né, abertura, né, também encerramentos. Como a gente comentou aqui, teve em torno de 40 novas aberturas e 20 encerramentos no trimestre. Eles reiteram, né, o guidance da companhia de 240 novas unidades por ano para 2020 e 2022, tá? Mantendo a atual diversificação geográfica e segmentação de clientes. Então a gente tem aqui os dois gráficos que traz aqui o número de farmácias que veio crescente desde ali do primeiro trimestre de 2020, que saltou ali de 2.104 para 2.319 farmácias, ou seja, a companhia vem aumentando de forma muito forte. E aqui também a distribuição etária do portfólio de farmácias, né? A gente tem aqui, né, as lojas maduras, né, correspondendo mais de 67% do portfólio, e também lojas, né, em torno aqui tanto no terceiro ano de operação, no segundo ano de operação e também no primeiro ano de operação, em torno de 11 a 10%, né, do total do portfólio da faixa etária aqui de lojas, né, de abertura de lojas e também de manutenção.
E aqui a gente tem aqui no próximo slide, estendendo a presença, né, para 418 cidades no primeiro trimestre de 2021, com 88 aberturas com modelo popular ou híbrido para atender a classe média expandida. Então a gente tem aqui a companhia aumentando desde 2018, né, o seu público endereçável através de novos municípios atendidos, né, com farmácia chegando um pouco mais aqui de 418 municípios e composição de rede por perfil. A gente está falando aqui também uma crescente aumento tanto das farmácias híbridas, né, correspondente a 44%, e também das farmácias nobres, também em torno de 34%, e as farmácias populares em torno de 23%, atendendo, como a companhia disse, a classe média expandida, né, ou seja, principalmente visando essa retomada econômica. Né? Então, aqui no próximo slide, a gente traz aqui o market share da companhia, que atingiu 14,1%, com um ganho de 0,3 pontos percentuais, firmando contratos com ingresso aí, tanto no Acre e também, né, Roraima, né, enfim, nos principais estados ali no norte e também olhando, né, um crescimento também no sudeste e nordeste do Brasil, expandindo também em presença em todo o Brasil. Tá? Então a gente tem aqui tanto das lojas também em estados de São Paulo e também de outros estados também crescendo muito forte, tanto a Drogasil também chegando um pouco mais de 1.317 lojas, né, farmácias, e também a Raia chegando mais de 1.002 farmácias no Brasil todo. A gente tem aqui a participação de farmácias, né, de acordo com o mercado. A gente tem aqui a parte de São Paulo, né, a maior parte aqui correspondente o market share sendo penalizado por um aumento do sell-in, né, em função da pré-alta, o players que não reportam demanda, e na visão do sell-out registraram um ganho de 1,7 pontos percentuais, né, nacional e 0,6 pontos percentuais em São Paulo, como a gente comentou ali, aquele descasamento entre sell-in e sell-out, né, ou seja, o varejo e o atacado, de acordo com o reajuste de medicamentos. Tá? Então aqui no próximo slide a gente fala um pouco mais sobre a receita bruta, que cresceu um pouco mais de 14,9% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com 14,4% no varejo e 22,6% principalmente na OTC, e também puxado por itens relacionados à Covid-19. Então a gente tem aqui as partes de perfumaria, né, ou seja, nessas 4 principais frentes, né, a gente viu crescendo um pouco mais de 22,6%, e também na parte de OTC também ficando muito representativo, chegando a 23,2%, sendo mais preciso, e também na parte de perfumaria também crescente em 24,2%, e na parte das marcas próprias atingindo 40,6% do total. Falando da receita bruta consolidada, nesse gráfico ao lado a gente vê um crescimento de mais de 14,9% referente ao primeiro trimestre de 2020, e também referente a 2019, a companhia cresceu quase 44%, nós chegando um pouco mais aqui de 5 bilhões e 900 milhões de reais. No próximo slide, a gente traz aqui receitas, né, de lojas maduras, né, também crescendo muito forte, e as lojas maduras cresceram 4,6%, né, no calendário a gente traz aqui uma queda de 1,2%, mesmo com a alta da base no primeiro trimestre de 2020, uma performance bianual crescente, com estabilidade em abril, incluindo o ajuste de calendário. Então a gente tem aqui o crescimento da venda consolidada, também chegando a 35,5%, o crescimento das mesmas lojas de varejo, né, que seja um crescimento bianual de 22,3%, um crescimento aqui anual de 28,3%. Já o crescimento das lojas maduras chegando a 24,5%, com um crescimento aqui bianual chegando a 14,1%. Tá? Passando aqui para o próximo slide, a gente fala que os canais digitais reforçam uma penetração de 7,7%, superando o patamar do segundo trimestre, resultado de esforço para melhorar a experiência de multicanalidade. Tanto aqui nos 3 primeiros gráficos, a gente traz aqui downloads acumulados por app, né, chegando um pouco mais aqui de 9,8 milhões de downloads, Ship from Store e penetração de canais digitais já totalizando 7,7%, ou seja, quase ali no pico da pandemia, né, que registrou ali 7,6% de participação. Agora a gente traz aqui no próximo slide sobre a pressão de margem bruta, né, de 0,2 pontos percentuais em função de investimentos na digitalização e também um aumento no ciclo de 0,3 dia. Né? Então, basicamente, o ciclo de caixa, nesse gráfico aqui, também a margem bruta, né, que segue ali em flat, né, em torno de 27,5%, e também, né, a companhia vem crescendo bastante em relação aqui dos investimentos, né, por isso que teve essa pressão. Aqui também a gente traz no próximo slide, né, ou seja, a diluição das despesas, né, de 0,4 pontos percentuais, com vendas que mais de compensou a pressão aí, com a margem bruta, gerando uma expansão de 0,1 pontos percentuais na margem de contribuição. Então a gente vê a margem de contribuição acelerando em relação ao segundo trimestre, mas, né, desacelerando em relação ao terceiro e quarto trimestre de 2020, e as despesas com vendas, né, em relação à receita bruta também
caindo, né? Ou seja, desde o segundo trimestre, chegando agora a 17,7%. Aqui no próximo slide, a gente falar aqui do EBITDA, né, geração de caixa, totalizou um pouco mais de 415,9 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 12,6% versus aí o primeiro trimestre de 2020, uma contração de 0,1 pontos percentuais em função do aumento do G&A, né, os gastos gerais e administrativos, que a gente observa aqui, colocando aqui o canal digital Marketplace Saúde, a gente está falando aqui um pouco mais de 0,2 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2020. E aqui o EBITDA, né, geração de caixa, vem acompanhando um aumento desde o terceiro trimestre, mais abaixo do quarto trimestre, registrando 415,9 milhões de reais. A gente está falando de um EBITDA, né, da Raia Drogasil de farmácias, em torno de 411,1 milhões de reais, com uma margem de EBITDA de 7,3%. Tá? E a companhia colocando aqui, né, um pouco mais de 2.279 farmácias operando desde 2020, a performance aqui do ano, no primeiro trimestre do ano de 2021. Tá? E aqui a gente tem um fluxo de caixa livre, né, negativo da companhia de 132 milhões de reais, que é o primeiro destaque que a gente comentou, um consumo de caixa ali, total de 126 milhões de reais. Então a gente tem aqui, né, esse gráfico, né, que a gente retrata aqui a relação entre dívida líquida e EBITDA, né, a questão da geração de caixa que vem aumentando ao longo do tempo, mantém flat, né, sua alavancagem de 0,6 pontos percentuais, chegando em níveis próximos, né, 0,1 vezes abaixo do nível pré-Covid, que era o primeiro trimestre de 2020, totalizando aqui, principalmente uma dívida líquida ajustada, né, principalmente ali em 945,5 milhões de reais, né, muito abaixo ali do segundo trimestre, que foi o auge da pandemia, como a gente viu aqui, os índices de alavancagem aumentando consideravelmente. E aqui a gente tem os dois últimos slides para falar também um pouco mais sobre o sólido trimestre da companhia, a perspectiva para o ano, ou seja, o que a companhia espera nos próximos trimestres e também no seu planejamento de longo prazo. Nesse ano, eles observam um sólido desempenho de vendas e rentabilidade. Apesar da forte base de comparação, as lojas maduras cresceram com a inflação, incluindo o ajuste de calendário. Na visão acumulada de 2 anos, né, a companhia mantém uma tendência de aceleração e eles realizaram pouco mais, próximo a 2 milhões de testes de Covid-19 desde maio de 2020, 1 milhão de testes de Covid no primeiro trimestre de 2021. É a margem em linha com o primeiro trimestre de 2020 e que pesem a base de comparação e calendário desfavoráveis. A expectativa, né, para esse ano, aí sim eles enxergam um crescimento de receita em abril de 35,5%, né, com o que já passou, eles vão comentar agora no segundo trimestre, e também o crescimento bianual em abril de 41,6% e a participação digital média acima do primeiro trimestre de 2021. O aumento de preço permitirá repor a inflação e manter a tendência sólida de vendas e também manter as margens da companhia. E por último, a gente traz o último slide aqui para falar sobre avanços de construção do marketplace de produtos de saúde. A gente tem aqui o Raia Drogasil Marketplace, né, que traz a Raia e também a Drogasil, criando fundações e iniciando as operações em caráter piloto. Então aqui eu tenho um piloto iniciado no site drogaraia.com.br em novembro de 2020, início da operação dos aplicativos do app Droga Raia em janeiro desse ano e também operação que conta com 84 sellers, um pouco mais de 18,1 mil SKUs, 12 sellers versus, né, 12 sellers e 1,2 mil SKUs no quarto trimestre, ou seja, cresceu de forma muito rápida, né? E também os sellers complementam a categoria de farmácias e adicionam novos pilares de produtos, onde a própria Droga Raia e também a Drogasil não está atuando. E também 39% dos pedidos, né, de marketplace possuem também produtos de 1P, tá? Então a companhia de estoque próprio também possui esse tipo de produto. Continuando aí a construção da plataforma ao longo de 2021, né, estão falando de mais de 150 sellers em fase de negociação e mais de 1.000 em prospecção. Foco aí no onboarding e na ativação de novos sellers na plataforma, a experiência do consumidor, o user experience na plataforma continua como prioridade e o uso de farmácias como hub logístico, né, traz aí uma grande oportunidade. E a expectativa de integração da Raia Drogasil na plataforma já está sendo esperada no terceiro trimestre de 2021. Então é isso, Débora, esses são os principais destaques aqui de Raia Drogasil, né, uma maior do setor aqui no Brasil, que vem crescendo o número de lojas, mantém o seu guidance e também investindo também em tecnologia, processos e também a perspectiva, né, de crescimento, tanto de receita e geração de caixa ao longo de 2021. Débora? É isso aí, Alex, vem crescendo bastante mesmo, praticamente toda esquina a gente está vendo uma, né? Isso aí já dá uma ideia de expansão. Alex, muito obrigada então, vamos lá, sexta-feira, vamos sextar?
Vamos sextar. Muito obrigado, Débora, pela participação de toda semana. Segunda-feira estaremos de volta. Quero agradecer também todo mundo aqui da BMC News, que está sempre presente aqui, sempre nos bastidores aqui, e também todos vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais e também, claro, aqui no BMC Business, que deixa o comentário. A gente sempre agradece. Um grande abraço e um bom final de semana para todo mundo. Débora. E segunda-feira teremos Santos Brasil por aqui, né? Vamos bater um papo aqui com o pessoal para poder entender um pouco mais sobre a companhia. Espero todos vocês aqui no BMC Business, mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Alex, até segunda. Eu vou lembrando a vocês que vocês podem continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, a sua TV do mercado financeiro. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal do YouTube a partir das 9h45 da manhã, com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Eu, Débora Oliveira, vejo você aqui. Amanhã não, segunda-feira. Hoje a gente vai sextar. Segunda-feira, aqui no canal do YouTube da BMC. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana.